Olá, Fala Defensor já está no ar. E hoje o tema são os princípios institucionais da Defensoria Pública. Para falar sobre o assunto, veja quem está aqui com a gente. O defensor Franklin Roger e também é nosso convidado, o defensor público Diogo Esteves. Lembrando que esse é o primeiro de uma série de 2 programas sobre o assunto. E, na verdade, a gente fala sobre princípios institucionais da Defensoria, que é o nome do programa, o tema, porque também é o nome do livro aqui feito pelos 2 defensores. Os 2 são coautores desse trabalho, desse livro lançado em 2013, chamado Princípios Institucionais da Defensoria. Como é que surgiu, doutor Franklin, a ideia de se fazer esse livro? Bom, Cris, nós, assim que terminamos o concurso, a gente sentiu essa necessidade de ter um material sobre princípios institucionais. Eu e o Diogo ingressamos na Defensoria no mesmo concurso, somos praticamente irmãos. De que ano? 2008. Ingressamos em 2008. Então, nos reuníamos e pensamos, vamos escrever uma obra sobre princípios institucionais, porque nós temos muitos trabalhos interessantes, mas que não tratam sobre toda a extensão da matéria. Então, seria importante ter um livro que consolidasse o estudo dos princípios institucionais de forma científica. E daí que nasceu o projeto desse livro, que nos tomou quase 3 anos. Uhum. Como é que a obra foi feita, assim? Como é que foi o trabalho, né? Meter a mão na massa para produzir esse material? Bom, na verdade, assim, a gente tem na doutrina institucional da Defensoria diversos posicionamentos fantásticos sobre o tema, só que esses posicionamentos acabaram sendo perdidos nas bibliotecas e nos sebos do Brasil afora, né? E a gente começou com a ideia de resgatar esses trabalhos. A gente tem alguns artigos excelentes publicados na revista da Defensoria, outros maravilhosos, em associações de classe e outras obras extraordinárias específicas sobre o tema. Isso que eu ia perguntar, se teria muito material disperso, digamos assim, né, espalhado. Exatamente, a gente tem muito material espalhado, só que o problema que a gente tem é que o tempo não perdoa ninguém, né? Com o passar do tempo, né, palavra cobre palavra, e de tanto que se publica e se escreve, aquilo que não se repete acaba sendo consumido pelo tempo. Então, a nossa ideia foi resgatar esses posicionamentos institucionais, resgatar as principais ideias que nós tivemos no passado, e consolidá-las em uma única obra, né? Porque se é verdade que a escrita é a prova do fracasso na memória, também é verdade que a escrita é uma forma que a gente tem de guardar as coisas, né? E esse livro é a prova disso, é a prova que a gente pode guardar as coisas para o futuro. E nesse trabalho a gente enfrentou 2 problemas fundamentais, né? O primeiro problema é justamente encontrar um material de estudo. E para isso a gente fez um trabalho quase que arqueológico, a gente buscou sebos, bibliotecas, né? Muita leitura, muito estudo e muita poeira no caminho, né, para a gente conseguir reunir tudo em um único lugar. E o segundo problema que a gente encontrou foi justamente a questão de consolidar isso em um único lugar. Porque até hoje, os princípios institucionais sempre foram tratados como pedaços de conhecimento. A gente tem um artigo excelente do Zé Aurélio tratando sobre a prerrogativa do defensor público de não recorrer, um artigo maravilhoso do professor José Augusto Garcia falando sobre solidarismo jurídico, um trecho do livro do Felipe Boren falando sobre a atuação atípica da Defensoria Pública nos atos especiais, cíveis, e, enfim, diversas outras obras, Barbosa Moreira, Cruz e Tucci, José Afonso da Silva. Só que essas obras nunca foram reunidas, sempre foram peças isoladas de um quebra-cabeça, que nunca ninguém chegou a montar, até porque não haviam peças suficientes. Então, a nossa ideia inicial, eu e Franklin, a gente sentou e a gente tentou um feito inédito, né? A gente tentou reunir todas essas peças perdidas do quebra-cabeça, fuçando em biblioteca, fuçando em sebo, e criamos também as peças faltantes. Um dos 2 é alérgico? Não. Menos mal, né? E aí, finalmente, a gente conseguiu juntar tudo em um quebra-cabeça, né, completo da Defensoria. E a gente colocou tudo no livro e a gente espera que agrade aí os futuros leitores e os estudantes para concurso. Quanto tempo de pesquisa? Bom, esse livro levou, em média, né, a gente calculou aí os 3 anos de pesquisa, uns 3 anos de estudo. A gente teve um problema, né, que atrasou talvez em 6 meses, porque logo assim que a gente começou a escrever o livro, que a gente reuniu o material no computador, começamos a digitar, eu fui furtado, né? E aí levaram o computador com o pendrive que continha grande parte do livro. Roubaram o computador e o backup. Então a gente teve que começar do zero depois de 6 meses de pesquisa. Isso foi até legal, porque a gente acabou tendo que revisitar algumas ideias que a gente já tinha passado. Nossa, mas isso que é pessoa otimista, isso foi até legal.
Deus faz as coisas de forma certa. E quando a gente revisitou as ideias, a gente acabou tendo melhores ideias e aprofundando ainda mais o estudo. A gente espera aí que tenha ficado melhor, né? Uhum. E aí, quer dizer, se ficou melhor, o que é que o leitor pode encontrar, então, no livro? O que consiste o livro, a matéria tratada? Bom, nós temos muitos trabalhos que são a interpretação da lei. A nossa proposta não é simples interpretação, comentário das leis que tratam sobre a Defensoria Pública. Nossa obra é uma doutrina institucional. Então, todos os temas que passam sobre os princípios institucionais foram abordados aqui no livro. Então, nós enfrentamos as prerrogativas, as garantias dos membros da Defensoria Pública, as funções institucionais, as inconstitucionalidades pelas quais a Defensoria Pública já enfrentou, o modelo de assistência jurídica adotado no direito brasileiro e o que é mais importante, apesar de nós sermos defensores no Rio de Janeiro, nós tivemos a cautela de não escrever um livro bairrista, ou seja, só direcionado ao Estado do Rio de Janeiro. É isso que eu ia perguntar, se era exatamente, ele já leu meus pensamentos, Nossa, se era para a Defensoria do Rio ou se tinha uma abrangência maior. Nossa proposta é que esse livro sirva como um manual para os defensores de todo o país, seja a Defensoria da União, Defensoria do Distrito Federal ou Defensoria Pública de qualquer outro Estado. Nós fizemos um estudo dos princípios institucionais. Em alguns momentos, a gente sim trata de questões do Rio de Janeiro, mas até abordamos questões de outros estados também. Mas o nosso foco é exatamente esse, é tornar um livro que seja modelo nacional de auxílio a todos os defensores públicos, que era exatamente essa toda a dificuldade que nós enfrentávamos quando estudamos para o concurso de ingresso na Defensoria. Ah, tá, quer dizer, isso aí, o livro, a ideia é que ele sirva não somente aos defensores, mas assim, para quem vai entrar, para o estudante, para o estudante de direito ainda na faculdade, ele já vai poder usar esse livro? Sem dúvida. A linguagem que nós procuramos utilizar, ela é dirigida ao defensor público? Sim, mas nós tivemos a cautela de redigir o livro de forma que o estudante, o concursando, possa se valer dele como um instrumento de estudo para aprimorar o seu conhecimento e permitir êxito no concurso público para ingresso na carreira da defensoria. Então, não é só um livro exclusivo dos defensores. E digo mais, inclusive aos ocupantes das outras funções essenciais, Ministério Público, procuradorias e até a magistrados, também serve como instrumento para conhecer o que é a Defensoria Pública e saber lidar com ela no desempenho das suas atividades. Uhum. No concurso que vocês fizeram, vocês sentiram falta de uma obra desse gênero? Ela estava até brincando, né, quando a gente fez o lançamento do livro lá na série da Defensoria. Eu até brinquei com os colegas lá. Eu dizia que quando a gente estudava para concurso, né, para os profissionais da Defensoria, eu lembrava muito daquela época de ginásio, que a gente pegava aqueles resuminhos de Machado de Assis, de A Moreninha, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E a gente, para não ler o livro inteiro, o que a gente fazia? A gente ia para a internet, não, né, quem já estava mais antenado naquela época, ou então a gente pegava aqueles resuminhos de banca de jornal que falavam o principal autor, o principal personagem, o tema tratado na história, o contexto histórico, o final, aquelas perguntinhas básicas. Aquela resenha. Que todo mundo falava na sala de aula, aí o estudante lia aqueles resuminhos, né, e chegava na sala de aula fingindo que sabia do que se tratava o livro, né? E quando a gente estudou para o concurso da Defensoria, a gente passou um pouco por isso, porque na época a gente não tinha ainda uma obra consolidada que falava sobre tudo. Então a gente pegava sempre na internet, ou então nas próprias aulas de cursinho, aqueles resuminhos que tratavam sobre o tema, e a gente chegava na prova de concurso, a gente decorava só aquelas informações fundamentais que tinham probabilidade maior de cair na prova, e a gente chegava na prova do concurso fingindo que sabia princípios institucionais. E a gente fala isso com toda a naturalidade, porque a gente fez isso, né? A gente fez isso para poder passar no concurso da Defensoria. A gente sentiu muita falta de uma doutrina aprofundada, né? Que a gente pudesse... Rezando para que não caísse muito sobre isso. Exatamente. Né? A gente ia para a prova com aquela insegurança, porque a gente não conhecia princípios, a gente conhecia algumas questões pontuais que talvez fossem cair na prova, e realmente caíam, né? Porque os cursinhos têm essa capacidade aí de filtrar e peneirar aquilo que pode ou não cair no concurso, né? Mas a gente passa na carreira e chega, quando a gente pega no dia a dia, a gente vê que realmente tem muita coisa que a gente acaba caindo no desconhecimento, a gente não entende muito bem do que se trata, a gente não entende aprofundadamente o tema. Então a nossa ideia foi justamente mudar um pouco isso. Inicialmente, mudar a ideia de quem está entrando na defensoria, né?
para que o candidato que preste o concurso da defensoria realmente entre na carreira já conhecendo o tema aprofundadamente, sabendo do que se trata da instituição, um autoconhecimento. E o segundo ponto interessante é porque os concurseiros de plantão, né, nunca prestam concurso para uma carreira só. Então, quando o cara presta um concurso para a defensoria, ele presta para a magistratura, para o MP e para outras carreiras paralelas. Então, se o cara estuda princípios institucionais de maneira aprofundada, vai prestar um concurso da defensoria, mesmo que ele não entre, aquele estudo que ele teve do tema vai servir para ele na carreira da magistratura, no MP. E isso pode ajudar muito a defensoria, porque a gente vê nas decisões judiciais, até nos tribunais, uma falta de conhecimento acerca do que é a defensoria. Ah, né? sim, por parte das outras instituições. Exatamente. Então, com esse trabalho de aprofundar o estudo básico, né, o estudo que a pessoa está lá na faculdade ou então no próprio cursinho se preparando para prestar o concurso, essa ideia não só atinge os defensores públicos que vão entrar na carreira, mas também atinge outras carreiras jurídicas, porque os candidatos, naturalmente, vão passar a conhecer mais a defensoria e, se não tiver a sorte ou talvez aí a capacidade de passar no concurso da defensoria, talvez tenha uma capacidade de passar em um outro concurso. E entrando em outra carreira, ele carregando com ele conhecimento sobre a defensoria, talvez isso ajude nós, os defensores, a conseguirmos postular com mais facilidade. Até porque conhecimento nunca é demais, né? Exatamente, pode Bom, ajudar a gente. A gente vai continuar falando sobre isso, mas no próximo bloco, porque a gente vai para o intervalo, mas volta rapidinho com Fala Defensora. Até já. Estamos de volta hoje falando sobre os princípios institucionais da Defensoria Pública. O tema, aliás, foi o assunto do livro lançado aqui pelos defensores Dr. Franklin e Dr. Diogo. O Dr. Franklin está mostrando ali o livro. E, na verdade, eles explicam justamente... E eu queria, aliás, vou perguntar aqui para o Dr. Diogo, para quem não é da área, assim, como é que a gente pode definir assim, princípios institucionais? Por exemplo... a defensoria, ela é vinculada a que órgão? Ela não é vinculada a órgão nenhum? Como é que funciona isso? Para quem é leigo na área do direito, para que possa entender isso? Essa é uma questão muito boa, né? A doutrina majoritária vai afirmar que a defensoria pública está vinculada ao executivo. Ou então que seria um órgão do executivo, mas dotado de autonomia institucional, né? Isso, desculpa, a gente está falando de defensorias estaduais ou defensoria da União? Todas as defensorias, dos estados, do Distrito Federal e da União, né? A doutrina majoritária vai falar isso. Só que a gente tem um problema aí, porque essa questão, na verdade, passa por um desconhecimento sobre a posição constitucional da defensoria e também sobre o próprio conceito de autonomia, né? E a gente tem um pouco de aversão a essa ideia de maioria, né? Tem que sempre tomar muito cuidado com isso. Eu lembro que eu e Frank estava aplicando a prova da Defensoria Pública no concurso que foi feito na UERJ. E aí a gente foi acompanhar alguns candidatos ao banheiro lá e tal, para poder evitar cola, né? Eu lembro que eu vi uma frase rabiscada no banheiro lá que dizia o seguinte, né? Comam fezes, afinal 100 bilhões de moscas não podem estar equivocadas. E essa frase, inclusive, foi até citada pelo Lenny Streck em um artigo, né? Eu acho que ela reflete muito bem essa ideia de maioria. Porque nem sempre aquilo que todo mundo acha que é bom ou que uma maioria acha que é bom é efetivamente o certo, né? E no direito a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Eu costumo dizer para meus alunos que no direito, quando você percorre um caminho sem saber por quê e só segue por esse caminho porque tem uma outra pessoa seguindo, você corre o risco de ser vitimado pelo efeito manada, onde todo mundo segue pelo mesmo caminho desacertado porque um acha que o outro sabe para onde está indo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de seguir outros posicionamentos, seguir o que a maioria faz. E para a gente evitar qualquer problema, a gente tem um remédio extraordinário, que é a Constituição Federal. Porque a Constituição ela é um antídoto contra qualquer maioria eventual. O que a Constituição fala sobre a defensoria? Aliás, desculpa, como dizia, né, doutor Franco, como dizia Nelson Rodrigues, como é que toda unanimidade é burra, né? Quer dizer, essas coisas de maioria, de unanimidade, a gente tem sempre que questionar, né? Não é seguir. Até porque individualmente o ser humano é muito inteligente. Quando junta em grupo, exatamente, não necessariamente funciona muito bem, né? Porque é mais cômodo você se adequar à maioria, seguir aquele caminho e não procurar refletir, tentar analisar e chegar a uma conclusão mais racional. Então você se acomoda na sombra daquela nuvem, achando que todo mundo, que aquilo ali é aquele posicionamento unânime, majoritário, e segue, pronto, mas ninguém desenvolve. Mas isso também é um problema nosso, nós não temos muito um estímulo, desde a universidade não se estimula o aluno a pensar, somente a seguir concurso público. A gente vê até quando a gente estudou para concurso,
é o mundo dos informativos, as pessoas só querem saber o que está no informativo, mas não refletem o porquê daquela decisão, por que o judiciário tomou aquela decisão. Elas só absorvem a decisão, mas não questionam. É um efeito esponja, você absorve e reproduz, mas não reflete. Nosso propósito aqui no livro não, foi de pegar ideias, refletir, bater, forjar para chegar a um conceito e dizer, olha, está errado, não é assim, a defensoria não é um órgão, a defensoria é uma instituição. Pois é, eu acabei só voltando aqui, Dr. Joe, que ele estava falando que o melhor remédio contra esse efeito manada seria a Constituição. Assim, o que a Constituição porque a gente estava falando sobre a Defensoria Pública, a quem ela seria vinculada. E o que a Constituição fala a respeito, para a gente poder esclarecer essa questão para quem nos assiste hoje, né? E acabar com essa dúvida uma vez por todas, né? A Constituição, ela no título 4, ela fala sobre a organização dos poderes. E lá no capítulo 1 desse título 4, ela discorre sobre o legislativo. No capítulo 2, ela fala sobre o executivo. No capítulo 3, sobre o judiciário. Só que a Constituição ela foi um pouco mais além. Ela não se limitou apenas a essa tripartição de poderes que foi organizada pelo Montesquieu. A Constituição foi um pouco além e criou um capítulo 4, que fala sobre as funções essenciais da justiça. Então, ela criou um quarto complexo orgânico, no qual estão inseridos o Ministério Público, a Advocacia Privada e a Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública, pela própria topografia constitucional, pela interpretação sistemática da Constituição, ela não está vinculada a nenhum dos três poderes. A Defensoria Pública, na verdade, ela integra um quarto complexo orgânico. Se o Constituinte originário quisesse vincular a Defensoria Pública ao Legislativo, ao Executivo ou ao Judiciário, ele teria incluído a Defensoria no capítulo destinado ao Executivo, ao Legislativo ou ao Judiciário. Quando ele colocou a Defensoria Pública em um capítulo autônomo, né, ele expressamente abriu mão dessa vinculação. Ele poderia ter feito como fez, por exemplo, com o Tribunal de Contas, que está previsto dentro do capítulo destinado ao Poder Legislativo. Mas ele fez um capítulo autônomo. E por que isso? Porque a Defensoria Pública ela exerce uma importante função de controle sobre as demais funções estatais. E se a Defensoria Pública exerce o controle, se ele exerce essa fiscalização sobre a atuação do Executivo, do Legislativo, do próprio Judiciário, ela não pode permanecer vinculada a nenhum dos poderes. E daí a importância desse conceito de autonomia. Porque a autonomia da Defensoria Pública decorre dessa própria posição topográfica que ela ocupa na Constituição Federal. Então nós tivemos, posteriormente, a edição da Emenda Constitucional 45, da Emenda Constitucional 69 e da Emenda Constitucional recentemente publicada, 74. Essas emendas, na verdade, segundo nós entendemos, elas não concederam propriamente autonomia para a Defensoria. Elas simplesmente explicitaram uma autonomia que já existia na Constituição Federal desde o momento da edição. Elas não criaram autonomia, elas simplesmente reconheceram, né? Elas explicitaram aquilo que o Constituinte havia previsto inicialmente em 1988, quando editou a Constituição. Então por que a necessidade, quer dizer, você já estava ali, por que a necessidade de se criar essas emendas para explicitar isso? Por quê? Porque algumas das vezes nós temos um problema de que o que está escrito, o que se extrai implicitamente do sistema, não é o que se aplica pelo operador do direito. Então, nós somos obrigados a positivar expressamente uma ideia que já se extrai da Constituição. E nós temos uma tradição muito codicista, nós legislamos sobre tudo. Então, tudo quanto é lei, tudo quanto é norma jurídica que precisa ser positivada, o legislador vai. É só a gente analisar a Constituição dos Estados Unidos, é de 1789, e tem pouco mais de 20 emendas. Nós já tivemos mais de 7 constituições, a nossa atual Constituição já tem 75 emendas. Então, é o nosso espírito de legislação. Então, não tínhamos essa mentalidade que nós trazemos no livro, é uma posição que é clara, mas que não é para todos, que é exatamente o efeito manada. Alguém, em algum momento, disse, não, a Defensoria está ali como função, mas ela é do Executivo. Mas desculpa, nessa linha de raciocínio, não sei se eu estou fugindo muito, mas é porque me ocorreu agora diante do que o Dr. Franklin falou, nos Estados Unidos, uma Constituição e quantas emendas? Pouco mais de 20 emendas. Pouco mais, e a gente com 7, com um monte de emendas aí, a gente pode dizer que isso é positivo ou negativo? Quer dizer, talvez seja positivo, no caso dos Estados Unidos, por dar maior segurança jurídica, mas, por outro lado, nós não teríamos, então, um espírito mais questionador? Quem estaria mais certo ou mais errado? Olha, o riso dele foi emblemático. É complicado dizer o que é certo e o que é errado nesse mundo, né? São dois sistemas completamente distintos e a gente não pode aí extrair qual sistema que seria o mais adequado para se aplicar ao Brasil, né?
O que a gente contesta muito é essa questão justamente da positividade imponente que tem que se ter do direito. A emenda constitucional 45, ela concedeu inicialmente autonomia financeira, administrativa e funcional só para a Defensoria Pública dos Estados. E com essa emenda, as defensorias públicas do Distrito Federal e da União deram uns pulos dessa altura, revoltadas e tal, porque não, como é que se concede autonomia apenas para uma parcela da defensoria? Eu e Franklin, na época, já sustentávamos a inconstitucionalidade dessa emenda 45, porque ela havia excluído a Defensoria Pública do Distrito Federal e da União. Né? E, posteriormente, se conseguiu... Então, explique melhor, então, a emenda 45, para quem está em casa nos assistindo. A emenda 45, ela só concedeu autonomia funcional, administrativa e financeira para as defensorias públicas dos estados. Né? E aí, posteriormente, recentemente agora, ano passado, foi editada a emenda constitucional 69 e a 74, que concedeu autonomia também para a Defensoria Pública do Distrito Federal e para a Defensoria Pública da União. Né? Então, somente agora que as pessoas estão falando que, não, agora sim temos autonomia. Né? Agora sim nós temos autonomia institucional, porque está positivado na Constituição Federal. Eu e Franklin entendemos que essa autonomia já existia desde o momento da edição da Constituição Federal, em razão da própria posição topográfica da Defensoria Pública na Constituição. E essa questão da autonomia, inclusive, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas no próximo Fala Defensor, porque o de hoje vai ficando por aqui. Olá, Fala Defensor já está no ar e hoje você assiste a segunda e última parte da série Os Princípios Institucionais da Defensoria Pública. Para falar sobre o assunto, veja quem está aqui com a gente. O defensor público Franklin Roger e, também como nosso convidado, o defensor Diogo Esteves. E eu gostaria de começar esse programa, na verdade, é o segundo dessa série. A gente está aqui com os dois autores, os dois escreveram o livro Os Princípios Institucionais da Defensoria Pública. E ele é um livro realmente que a gente comentou aqui no programa anterior, que ele vai falar justamente sobre questões que estavam muito dispersas a respeito da defensoria, né? Artigos, informativos, mas nada estava muito fechado numa obra, não é isso, Dr. Franklin? Exatamente. A proposta do nosso livro foi de uniformizar todos os trabalhos, toda a doutrina relacionada à Defensoria Pública, por conta de uma necessidade que nós já tínhamos. Do ponto de vista do Ministério Público, o trato que eles davam, e até dão até hoje, aos princípios institucionais, era totalmente diverso ao da Defensoria Pública. O Ministério Público, no desenvolvimento dos seus princípios institucionais, tinha uma farta doutrina, e inclusive com obras de peso consolidadas sobre todas as questões. Nós, infelizmente, tínhamos excelentes artigos espaçados, um aqui, um acolá, mas nada do ponto de vista de uniformidade, de facilidade de acesso ao conhecimento. Então, nossa proposta foi exatamente essa, condensar todo o tema de forma robusta em um único livro. E aí vocês fizeram, na verdade, um trabalho mais de compilação ou dá para sentir o toque pessoal também de vocês? Sem sombra de dúvida. Uma das grandes características desse livro é que nós não nos escondemos. Tudo que é abordado, nós damos a nossa opinião. E nossa opinião sempre fundamentada. Discordamos de alguns pontos, respeitamos as posições anteriores, mas trazemos o nosso ponto de vista e sempre de forma bem clara. O leitor, quando tiver acesso ao nosso livro, vai saber qual é a posição dos doutrinadores. E o mais importante, é uma obra em coautoria, mas esse estudo que nós desenvolvemos é a essência das duas cabeças, do Diogo e do Franklin. Você não consegue dividir o livro ao meio e dizer o Franklin escreveu isso e o Diogo escreveu aquilo. Não. Tudo que foi tratado aqui nós debatemos, passamos horas discutindo. Nossas mulheres agradecem muito, aliás, mas devem ter ficado muito felizes. Exatamente, mas foi um esforço para tratar a matéria de modo uniforme. Então, nós temos um livro que, na verdade, é um único autor que condensa duas cabeças. E as mulheres estão aqui vendo esse meia-culpa dele aqui, né? Na verdade, ele falou, foi só para fazer o meia-culpa, né? Não, mas elas compreendem, até porque a Defensoria merecia uma obra desse porte, até de forma a prestigiar as posições anteriores que estavam perdidas no tempo e no espaço. Como a categoria, assim, como seus colegas, seus pares receberam a obra? Vocês já tiveram esse retorno? A gente teve o retorno em dois momentos. O primeiro momento foi o lançamento da obra aqui no Rio. E foi teve fantástico. Um congresso nacional também, exatamente, né? No Espírito esse foi o Santo, segundo momento.
A gente foi no Congresso do Espírito Santo fazer o lançamento, a gente levou determinado número de livros para poder fazer o lançamento lá e vendeu tudo, esgotou completamente, diversos defensores queriam comprar mais. Foi uma obra muito bem recebida pelos colegas da Amazonas, Piauí, Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Vitória também. Então, tem sido uma obra bem recebida justamente em virtude da carência que a gente tinha de tratar sobre esse tema. Desculpa, até porque, como os dois defensores aqui, eles atuam na Defensoria do Rio de Janeiro, que é a mais antiga do país, quer dizer, naturalmente tem um maior número de material a se pesquisar, né? Um material maior a se pesquisar aqui no Rio, né? Então, talvez em outras defensorias talvez nem tenha tanto material, não sei. Na verdade, assim, a Defensoria do Rio é a mais antiga do Brasil, né? Então, a gente tem justamente essa característica de ter um maior aprofundamento institucional dentro da nossa própria instituição. Nós temos um acervo institucional fantástico nas revistas da Defensoria, em artigos publicados, e esse trabalho da Defensoria Pública ao longo dos anos permitiu que a gente pudesse consolidar um maior autoconhecimento da nossa própria instituição e condensá-lo nessa obra, né? Uhum. Doutor Franco, gostaria de falar uma coisa? Não, eu ratifico tudo que ele já expôs. Obrigado, valeu. É o consenso mesmo, né? O consenso aí da obra. Mas na verdade a gente teve várias discussões ao longo da obra, né? O Frank ele aqui colocou aqui, né, que foi tudo... não foi esse mar de rosas, não? Não foi. A gente passou várias noites aí brigando e discutindo, né? Até conseguir chegar ao consenso, né? Várias madrugadas aí trocando telefonemas e debatendo temas. Na mesa de bar, né? Imagina. Exatamente, para a gente poder conseguir consolidar, né? A nossa sorte é que nossas esposas são amigas também, então a gente se encontrava sempre e a gente conseguia discutir os temas aí de uma forma mais prazerosa. Eu quase acertei, de repente, no meio do... Como é que é? Sábado à noite, no meio do belisquete, né? O shopping. Sábados, domingos, feriados, os tempos que a gente mais trabalhava, né? Bom, e aí o que a gente pode dizer que surgiu de bom, né, de toda essa compilação aqui? Eu lembro que no programa passado o doutor Diogo estava falando sobre a importância, a questão da autonomia, né? Algumas questões um pouquinho mais técnicas que são abordadas no livro, né? O que significa essa autonomia institucional da Defensoria Pública, né? Na verdade, nós vimos, tem questão da autonomia funcional, administrativa, a parte orçamentária. Isso. O que a gente pode falar? Na verdade, a autonomia institucional, ela compreende a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, né? A autonomia funcional é a liberdade que o defensor público tem para atuar no caso concreto. O defensor está submisso apenas à lei e à sua própria consciência no exercício das suas funções institucionais. A autonomia administrativa é a capacidade que a Defensoria Pública tem de gerir a própria instituição, né? A gente pode rodar nossa própria folha de pagamento, cuidar do próprio patrimônio, designar a lotação dos defensores públicos nas comarcas e praticar os atos próprios de gestão mesmo. E a autonomia financeira, ela embora não esteja expressa na Constituição Federal, o que significa, né? Ela significa que a Defensoria Pública pode propor o seu próprio orçamento, encaminhar sua proposta orçamentária e gerir os próprios recursos. Então, a gente tem isso. Embora na Constituição Federal não fale expressamente autonomia financeira, esse conceito está perfeitamente abrangido no artigo 134, parágrafo 1º e 2º, né? Então, o que a gente precisa entender bem nesse tema da autonomia financeira é uma questão que tem sido bastante pulsante na Defensoria, que é o encaminhamento da proposta orçamentária para o Executivo. Como é que funciona isso na prática? A gente encaminha a proposta para o Executivo, para a consolidação, o Executivo consolida as propostas e encaminha o Legislativo para votação. Só que a gente tem um grande problema, porque todas as vezes que a gente remete nossa proposta orçamentária para o Executivo sempre mete o dedão lá no nosso orçamento, né? Então, a gente sempre tem corte. A gente nunca encaminha um orçamento que é remetido para o Legislativo na íntegra, né? E a gente entende que isso viola flagrantemente a nossa autonomia financeira, né? Porque não adianta nada você permitir que a Defensoria Pública encaminhe sua proposta orçamentária para o Executivo, se o Executivo pode, ao seu bel prazer, rasgar a nossa proposta ou meter o dedão e trocar o que quiser. Então, que autonomia financeira seria essa, né? Então, nós entendemos que o Executivo, quando ele recebe a proposta orçamentária, ele não teria o poder de tecer juízo de valor sobre a proposta encaminhada. O Executivo apenas poderia consolidar essa proposta e remeter para o Legislativo. E o Legislativo é que teria a atribuição, exclusiva de tecer o juízo de valor sobre a nossa proposta orçamentária, né? O Executivo, na verdade, ele consolida a proposta orçamentária que é remetida pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário por causa da questão do princípio da unidade, né?
A proposta encaminhada para o Legislativo para votação ela tem que ser una. O Executivo simplesmente consolida isso e encaminha para o Legislativo para votação. Então, ao nosso entender, o Executivo não poderia aí, fazer cortes no nosso orçamento e encaminhar para o Legislativo o que bem entender. A gente entende que a nossa proposta deveria ser repassada pelo Executivo para o Legislativo na íntegra e o Legislativo é que deveria fazer essa votação. E qual seria a forma de mudar essa situação? De mudar esse... Bom, tudo parte de uma mentalidade. Nós estamos tratando de uma questão mais política do que jurídica. Não, esse é o grande problema. Com certeza. Não basta eu simplesmente escrever um artigo, publicar um livro. É uma questão de mentalidade e de força política. É isso que a Defensoria precisa, é deixar claro que no desempenho da sua autonomia, a sua proposta orçamentária deve ser respeitada. E deve se trabalhar exatamente para obter esse fortalecimento institucional, porque o orçamento permite que a Defensoria realize os seus projetos e desempenhe as suas funções institucionais com maestria. Nós somos defensores do Rio, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é a mais antiga e uma das mais bem aparelhadas. Se você for passar em outros estados, as defensorias sofrem muito de déficit de aparelhamento, de funcionários. Outros estados ainda nem têm defensoria, estão começando a implementar a defensoria agora, que é Santa Catarina e Goiás. Então, nós temos um panorama que a defensoria começa a caminhar, mas começa a caminhar os seus próprios passos. Não tem um pai ou uma mãe que possa empurrar para começar a aprender a caminhar. Então, a gente vai sempre brigar. Um dos pontos mais fáceis de brigar é a alteração do texto constitucional para, mais uma vez, como já tratamos anteriormente, explicitar algo que já se extrai do texto constitucional. Mas, infelizmente, algumas coisas precisam ser expressamente reguladas na Constituição, porque a interpretação do seu sistema não é suficiente. E é uma questão mais... Exatamente. E aí voltamos exatamente ao ponto político. Ok. Bom, a gente vai para o intervalo, mas Fala Defensor volta rapidinho, não sai daí. Estamos de volta hoje falando sobre os princípios institucionais da Defensoria Pública. O tema, aliás, é o título do livro aqui lançado pelos nossos convidados de hoje, o Dr. Franklin e o Dr. Diogo, e eles tratam de diversas questões importantes para a Defensoria Pública, de forma geral. E uma delas seria a questão que pode parecer, aos olhos da pessoa leiga, pode parecer uma bobagem, mas que tem um simbolismo muito interessante, que é a questão do assento do defensor público, da defensoria, no mesmo plano do Ministério Público. Mas eu vou deixar que eles mesmos expliquem melhor, doutor Franklin, por que essa reivindicação. Quer dizer que, na verdade, já era para estar sendo cumprida, né? Cris, não é só um tablado. Muitos acham que é uma discussão só de colocar um pedacinho de madeira para o defensor ficar à mesma altura do Ministério Público, mas não é. Vamos voltar um pouquinho para quem não é da área, acabou de mudar aí de canal e não é da área do direito. A gente está falando, quer dizer, da colocação numa sala de audiência, num tribunal. Como é que fica o posicionamento, né? Que fica o juiz, fica o membro do Ministério Público. Quer dizer, como é que é a tradicional formação, colocação, para que a gente explique... Qual é O que pode parecer apenas a disposição cênica da sala de audiências é algo que vai muito além. Como você já disse, existe o simbolismo? Sim, sem sombra de dúvida. Mas o simbolismo nós verificamos em vários momentos. Por que o réu se senta à esquerda do juiz? Porque o réu, como é a parte mais frágil da relação processual, tem que ficar mais próxima do coração do magistrado. Isso é um simbolismo. Para alguns é algo bobo, mas já é uma tradição que existe no judiciário. A nossa Lei Complementar 132 de 2009... Mas espera aí, para as pessoas entenderem, como é que é a disposição normalmente? É o juiz Perfeito. No meio? Como é que... A disposição cênica funciona da seguinte forma. O juiz ao centro, a uma determinada altura. O Ministério Público à sua direita, na mesma altura, por conta da lei deles, que permite essa disposição. E a Defensoria Pública na frente, acompanhada da parte. Qual é o problema disso? Na frente, exatamente. à esquerda à esquerda do réu, a defensoria à direita. E abaixo. O problema é esse. Sempre houve essa disposição da sala de audiência. Se você analisar filmes do direito estrangeiro, você verifica que o Ministério Público, como é parte, senta-se lá embaixo de um lado, enquanto que a defesa senta-se do outro.
esta seria a disposição cênica que trataria as partes de forma isonômica. Mas não é, porque a legislação do Ministério Público lhe garante sentar ao mesmo plano do juiz e à sua direita. Então, nossa Lei Complementar, a 132 de 2009, alterou a Lei Complementar 80 para dizer que é assegurado aos membros da Defensoria Pública sentar-se no mesmo plano que o Ministério Público. Então, é uma lei de 2009, mas que até hoje ainda não foi implementada. Mas não se trata simplesmente de colocar o defensor a meia altura e ponto final. Não. Isso é um reflexo, um espelho da autonomia da instituição, da autonomia do defensor público, deixando claro que não existe nenhuma hierarquia entre o defensor, entre o promotor e entre o juiz, que são 3 agentes políticos que ocupam e desempenham funções de natureza constitucional e que não existe nenhuma diferenciação. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém está sujeito a nenhum controle hierárquico, muito pelo contrário. Então, esta é o respeito institucional que se deve conceder à Defensoria Pública, permitir que o defensor público, no desempenho da sua função, se sente ao mesmo plano que o Ministério Público. Mas não podemos esquecer o seguinte: do mesmo modo que a Defensoria Pública lhe é assegurada sentar no mesmo plano que o Ministério Público, não posso esquecer que o defensor tem que estar sempre próximo ao seu assistido. Era a pergunta que eu ia fazer, senão se ele não ficaria distante, né? Se colocassem todos no mesmo plano, o juiz, o Ministério Público, a Defensoria Pública, né? Quer dizer, a magistratura, as 3 instituições no mesmo plano, e o assistido ficaria no plano abaixo, afastado do defensor? Esta disposição a gente deve sempre evitar. Muito pelo contrário, a gente tem que prestigiar sempre o assistido ao lado do seu defensor. Porque ele se sentiria meio oprimido, né? Sem... Acuado, principalmente na esfera criminal, né, creio eu. Não haveria o elemento fundamental da assistência jurídica, que é a confiança. Eu não confiaria no meu defensor se ele se senta ao lado do juiz, ao lado do promotor, e não ao meu lado. Mas eu costumo brincar, eu digo, nesses casos, é uma disposição cênica, chama um decorador que ele vai dar sugestões para formular a sala de audiência de modo a contemplar todas essas ideias. Respeito ao mesmo plano, proximidade da defensoria com o seu assistido. Então, é algo simples, mas que tem se tornado complexo. Não todo mundo no mesmo plano, né? Sem sombra de dúvidas. Mas é uma questão de vaidade. Eu ia perguntar agora, passando aqui para o doutor Diogo, se não, embora seja justa, inclusive já foi estabelecido que tem que funcionar desse jeito, no mesmo plano, embora não esteja sendo cumprido, mas, por outro lado, embora na teoria seja justo, ok, para o assistido, quer dizer, para quem está de fora, para quem não é do meio jurídico, em termos práticos, o que isso significaria? Porque, às vezes, parece exatamente só um jogo de vaidades. Qual a importância disso? Quer dizer, para o assistido tem alguma importância? Eu acho que faz toda a diferença, né? O que a gente trata aqui, na verdade, é aquela questão do lugar do poder, né? E o poder dos lugares, né? Que o Jorge Neto, nosso colega defensor, trata muito bem desse tema. O que a gente tem aqui, na verdade, é que uma questão criminal, por exemplo, né? No processo criminal, o MP funciona como parte na ação penal. E a Defensoria Pública atua também como representante da outra parte, que é o réu. Por que o Ministério Público fica na parte mais elevada da audiência e o defensor na parte mais baixa? Seria o Ministério Público a parte imparcial no processo, por isso que ele fica dá essa impressão, no poder? Né? Ou seria ele superior à defensoria, igual ao magistrado, e o defensor está sempre numa posição de subordinação, né? E é isso que parece para o réu que chega numa audiência. Né? Que ele já começa com uma desvantagem, é isso? O réu que senta ao lado do defensor, que está num local de inferioridade, ele se sente também numa posição de inferioridade. O defensor público que está pleiteando o direito de um réu, olhando para cima, né? Qual é a posição dele? É de submissão? Ele está submisso ao MP? Ele é menos que o MP? Né? Então é essa ideia que os lugares passam. Né? E a gente enfrenta a questão de vaidade realmente, porque muitos promotores de justiça, muitos magistrados, não conseguem, não querem abrir mão do tablado, porque entendem que é uma forma que eles têm de impor o respeito sobre as outras partes, se impor. Né? E a gente não pode também descer o MP, porque a lei complementar garante a ele o direito de sentar no mesmo plano. E como é que fica, então, essa questão? Né? Eu não sou decorador, né? Como o Franklin havia colocado. Arquiteto. Mas, assim, a gente coloca no nosso livro uma ideia que seria o formato da sala de audiência, da mesa de audiência em U. Né? Então, ficaria o juiz, o promotor no lugar que lhe é de respeito, que é atribuído pela lei complementar,
e a Defensoria Pública no lugar também que lhe é de respeito. Sim, mas todos no mesmo plano, né? Exatamente. Então, a gente não haveria aí uma questão de subjugar ninguém e também não haveria uma questão também de quebrar a vaidade de outras pessoas, né? O problema que a gente tem é justamente a implementação prática disso. Né? No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a gente já teve uma reunião entre o defensor-geral e o antigo presidente do Tribunal de Justiça, em que ele assumiu o compromisso de que nos fóruns que forem criados a partir de agora, a gente vai ter o respeito a essa disposição cênica que a Lei Complementar 8094 impõe. Né? Só que até agora não foi criado nenhum fórum. E os fóruns antigos continuam aí com a mesma disposição cênica que era mantida antes da nossa lei entrar em vigor. Ou seja, se não houver uma briga, assim, um pleito é maior, né, uma exigência maior... A lei já está aí. A lei já se impõe. Sim, mas se não houver uma pressão, digamos assim, é aquela história da lei não sair no papel mesmo para quem atua na área, né? A gente não consegue entender esse desrespeito, né? Essa falta de implementação prática. E é isso que realmente é um dos grandes anseios que a Defensoria Pública tem atualmente. Além disso, que prerrogativas a gente pode falar que a Defensoria tem que são tratadas no livro? Nós tratamos de todas as prerrogativas que estão no artigo 128 da Lei Complementar 80, que é a intimação pessoal, prazo em dobro, comunicação da prisão, prerrogativa de deixar de interpor recurso, patrocinar a ação e, principalmente, nossa abordagem não se restringe ao texto legal, mas quais são as consequências jurisprudenciais que esses temas são analisados, até que ponto nós temos o prazo em dobro, quando nós podemos ser intimados pessoalmente, quando não poderemos ser intimados pessoalmente, porque não basta apenas interpretar a lei, a gente precisa saber como esta lei é aplicada nos tribunais, porque um prejuízo a uma prerrogativa, apesar de ser um desrespeito à instituição, pode causar um dano ao assistido, na sua demanda individual. Basta imaginar uma hipótese em que não se reconheça um prazo em dobro para o defensor público e o defensor público recorra no prazo em dobro. O que vai acontecer? O recurso é intempestivo, a parte vai ser prejudicada, porque não vai ter o direito àquele reexame. Então, tudo isso é tratado no livro para deixar bem claro. Dar subsídios, mesmo quando a jurisprudência é contrária, trazemos fundamentos para permitir aos colegas fazerem recursos e tentar uniformizar a questão do ponto de vista da defensoria. Trazer um entendimento institucional favorável ao desempenho da função. Bom, então eu gostaria aqui de primeiro pedir aqui para o Dr. Franklin mostrar novamente aqui o livro e espero que as pessoas aproveitem, que não só os defensores, mas estudantes também aproveitem que tem mais um material aí de leitura, de trabalho de informação. E o Fala Defensor de hoje vai ficando por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a participação dos nossos convidados, que são os autores desse livro, sobre os princípios institucionais da Defensoria Pública, que são o defensor público Franklin Roger e também o defensor público Diogo Esteves. E você, querendo entrar em contato com a gente, não esqueça, o nosso e-mail é faladefensor@dpge.rj.gov.br. Já o site da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que você também pode acessar, é o www.portaldpge.rj.gov.br. E na semana que vem, eu espero você aqui em mais um Fala Defensor. Tchau, tchau.